Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo,
Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 18. Luísa contempla novamente Jesus Cristo como na paixão e aceita a condição de vítima. Depois de cerca de 1 ano e meio desta luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios e começou uma vida nova, mas os demônios não deixaram de me incomodar de vez em quando. Porém, não eram tão frequentes, nem tão feroz a batalha. E eu me acostumei a desprezá-los. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre Disparata. Um dia, onde mais do que nunca tinha sido atormentada pelo demônio, tanto que senti perder as forças e desmaiar. Pela tarde, enquanto estava assim, senti vir-me uma coisa mortal e perdi os sentidos. Neste estado, via Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos. Quem lhe golpeava, quem lhe esbofeteava, quem lhe cravava os espinhos na cabeça, quem lhe destroçava as pernas, quem os braços. Depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximou-se de mim e chorando me disse: Filha, vê como é tratado meu filho pelos homens? As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olha como ele sofre. Eu tentava vê-lo e avistava-o todo ensanguentado, todo ferido e quase despedaçado, reduzido a um estado mortal. Sentia tais penas que tivesse querido morrer 1000 vezes, em vez de ver meu Senhor sofrer tanto. Me envergonhava de meus pequenos sofrimentos. A Santíssima Virgem acrescentou, mas sempre chorando: Aproxima-te a beijar as chagas de meu filho. Ele te escolhe como vítima. E se tantos o ofendem, tu, oferecendo-te a sofrer o que ele sofre, lhe darás um alívio em tanto padecer. Não o aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, tão má como ainda sou, e indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas, que mal me restava um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe via os demônios que tanto perturbavam, faziam muito ruído, e via que tudo o que tinha visto, que tinham feito ao Senhor, deviam fazê-lo a mim, se aceitasse. Em mim mesma, sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos, que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que, ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curavam, e o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se à nova vida. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia e que eu não poderia opor-me ao que ele queria. Isso acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me trespassavam o coração. Especialmente a Santíssima Virgem me incitava a aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente, o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me: Tu viste o quanto me ofendem e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade, e sem o perceberem, precipitam-se no abismo. Venho oferecer-te, ante a divina justiça, como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores.
que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti, de sofrimentos, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais. Virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo te dou a minha mãe. E parecia que entregava-me a ela, e ela me aceitava. Eu também ofereci-me toda a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a primeira vez. Depois de recuperar-me daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento de mim mesma, que via-me como um miserável verme que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra. E dizia ao Senhor: Ajuda, tua onipotência me aterroriza. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Dá-me o sofrimento, mas rogo-te, dá-me a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de Nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentavam sua raiva. Capítulo 19. A vítima inicia a fazer o seu ofício, ligando-se às penas de Jesus Cristo, adornado com a coroa de espinhos, em reparação dos pecados, especialmente a soberba. Começa a inanição de Luísa. Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti novo perder os sentidos. Senti novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que poderia deixar a vida. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou a fazer-se ver com a coroa de espinhos na cabeça, jorrando sangue, e dirigindo-se a mim disse: Filha, vê o que me fazem os homens? Nestes tristes tempos, é tanta a sua soberba que infestaram todo o ar, e é tanta a peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até o meu trono no império. Fazem de tal modo que eles mesmos fecham a si o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Ah, dá-me um alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas um novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda ela era atravessada por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu a aceitava. Eu me sentia tão aniquilada, percebia tais penas pelas ofensas que lhe são feitas, que me fazia destroçar o coração. Ele disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez e a introduziu sobre minha cabeça e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça, acreditava expirar. Tantas eram as dores, as picadas que percebia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás da nuca. Aqueles espinhos sentia-me penetrar até a boca, e esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E ficava às vezes 2, às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando de algum modo se atenuavam, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. No início, isto acontecia alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora, e depois ficava livre. Só que me sentia muito débil e sofrida.
na medida em que, naquele estado de dormência, me tinham sido comunicadas as penas. Assim ficava mais ou menos dolorida. Lembro-me também como algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, quando viam que não comia, atribuíam-no a um capricho meu, e naturalmente se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria ressentir-se disto, porque via que não era verdade o que eles diziam, mas o Senhor não queria este ressentimento. E eis como aconteceu. Capítulo 20. Sofrimento por parte da família. Sofrimento por parte da família. O grande medo e repugnância de Luísa de que outros percebam seus sofrimentos e o que está acontecendo com ela. Mas o Senhor os faz perceber isso. Uma noite, enquanto estávamos à mesa, e eu neste estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu o sentia tanto que comecei a chorar, e para não ser vista, me levantei e fui ao outro quarto para seguir chorando. E pedia a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena só de pensar que a família me veria, sendo que até então não a tinha advertido. Enquanto eu estava nisso, dizia: Senhor, não deixes que me vejam. E eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei dizer o motivo, e tratava por quanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista. Quando fui surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tive tempo de me esconder, ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava, assim permaneci. E poderiam dizer que estava rezando. Então me descobriram. Enquanto perdia os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos, especialmente agarrando-o e pisando-o sob os pés, blasfemando-o. Puxavam-lhe os cabelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas de meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido, vinham contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear, a puxar-me os cabelos, a pisotear-me. Eu tinha grande temor, sofria. Sim, mas dentro de mim estava contente porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevia a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: Tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só seus olhos, que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem e reza, chora junto comigo, por tantos cegos que estão muito atentos
para tudo o que sabe a terra. E desprezam e espizinham minhas graças debaixo de seus imundos pés, como se estas fossem lama. Ah, eleva-te sobre tudo o que é terra. Aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as zombarias que recebes da família, depois de me teres visto sofrer tanto. Só te importes com a minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. Ah, não me deixes sozinho, no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que tu sofres agora é pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te disse sempre que o que quero de ti é a imitação de minha vida? Olha como tu és de mim. Por isso, coragem, e não tenhas medo. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que devia ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: Quantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faça sofrer em segredo. Isto era o meu único contentamento, e agora também disto estou privada. Ah, dize-me como farei? Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem queira aplicar-me um remédio e quem outro. Estão muito atentos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: Não queiras afligir-te por isso. O que quero de ti é que te abandones como morta entre meus braços. Enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso agir livremente sobre ti. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e o que tudo o que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa, senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual te escolhi? Por isso, quero que de olhos fechados esteja em meus braços sem olhar nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Quanto às criaturas, usa de um profundo silêncio. Sê benigna e dócil com todos. Faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também os incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Depois disto, fiz quanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas, que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso, pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios. Recomendou à família que me cuidassem bem quando era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou a guerra por parte da família. Impediam-me de ir à igreja, já não me davam a liberdade de ficar só. Era observada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo: Meu bom Jesus, quando, quanto aumentaram as minhas penas, até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos.
Nunca pensei que chegaria a isso. Quem sabe onde irei terminar? Ah, dá-me ajuda e força, porque por minha natureza desfalece. Muitas vezes, dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo, eu sou a tua ajuda, o que temes? Não te lembras que também sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam sobre mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas, mas até me disseram que estava possuído, tanto que me viam com os olhos perversos. Tinham, tinham-me entre eles, mas de má vontade, e maquinavam tirar-me a vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então, não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? Capítulo 21. A cruz de saber que os teus sofrimentos são conhecidos pelos outros. Esta foi também uma dor de Jesus Cristo. E assim passei alguns anos sofrendo por parte das criaturas, os demônios e diretamente de Deus. Às vezes chegava a tanta amargura por parte das criaturas e pelo modo como pensavam que tinha vergonha de que qualquer pessoa me visse. Dessa forma, o meu maior sacrifício era aparecer no meio das pessoas. Era tanta a vergonha e a confusão que me sentia atordoada. Houve outras visitas de outros médicos, mas não serviram para nada. Às vezes, derramando amargas lágrimas, dizia-lhe com todo o coração: Senhor, como se tornaram públicos os meus sofrimentos. Agora não só a família o sabe, mas também os estranhos. Me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todos me apontam com o dedo, como se estes sofrimentos fossem as piores ações. Eu mesma nem sei dizer o que me acontece. Ah, só tu podes libertar-me de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Peço-te, suplico-te, escuta-me favoravelmente. Às vezes também o Senhor mostrava não me escutar e aumentavam minhas penas. Outras vezes se compadecia de mim, dizendo-me: Pobre filha, vem a mim que te quero consolar. Tu tens razão em que sofres, mas é que não te lembras que também eu, ó, quanto mais sofri? Até certos momentos, minhas penas foram ocultas, mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saí a encontrar confusões, opróbrios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes, estar nu no meio de um povo numerosíssimo. Poderia imaginar confusão maior que esta? Minha natureza sentia muito este tipo de sofrimento, mas tinha os olhos fixos à vontade do Pai e oferecia essas penas em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente, diante dos olhos de muitos, vangloriando-se sem a mínima vergonha. Ele dizia: Pai, aceita as minhas confusões e a minha desonra em reparação de tantos que têm a audácia de te ofender tão livremente, sem o mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhes luz a fim de que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Também a ti quero tornar-te partícipe deste tipo de sofrimentos. Tu não sabes que os mais belos presentes que posso dar às almas que amo são as cruzes e as penas? Tu és uma criança ainda no caminho da cruz. Por isso te sentes muito fraca. Quando tiveres crescido e tiveres conhecido como é precioso sofrer, então te sentirás mais forte. Por isso, apoia-te em mim. Repousa, porque assim adquirirás força.